E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Berzin, e sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar fundo no mundo dos sistemas de chuveiro. Vamos falar sobre a tecnologia por trás do seu chuveiro, os diferentes tipos, os prós e os contras, e te ajudar a descobrir qual é o ideal para as suas necessidades. Vamos analisar chuveiros elétricos, chuveiros a gás, aquecedores de água por acumulação e sistemas de aquecimento solar. Não se trata apenas de ficar limpo, mas de entender a tecnologia que proporciona a temperatura e a pressão da água perfeitas. Então, se você está construindo uma casa nova, reformando seu banheiro, ou apenas curioso sobre o que existe por aí, fique ligado. Vamos começar. Primeiro, vamos falar do chuveiro elétrico, provavelmente o tipo mais comum que você encontra, principalmente aqui no Brasil. A beleza do chuveiro elétrico está na sua simplicidade. Eles são super fáceis de instalar. Geralmente só precisam de uma conexão de água fria e uma tomada. Isso também significa que eles costumam ser a opção mais acessível de início. E por falar em gratificação instantânea, os chuveiros elétricos aquecem a água instantaneamente. Então você tem água quente quase que na hora, sem precisar esperar um tanque encher ou nada do tipo. Esse aquecimento instantâneo também significa menos desperdício de água, o que é sempre uma vantagem. Mas chuveiros elétricos não são perfeitos. Como aquecem a água na hora, eles tendem a consumir muita energia, o que pode ser um problema, principalmente nos horários de pico, quando as tarifas de eletricidade são mais altas. Você pode até precisar atualizar seu sistema elétrico para lidar com a carga, especialmente se escolher um modelo mais avançado e com mais potência. Os chuveiros elétricos geralmente não têm a vazão mais forte, especialmente em comparação com algumas das outras opções que vamos discutir. Isso porque eles são limitados pela vazão da sua água fria. Então, se você gosta de um banho forte e revigorante, um chuveiro elétrico pode te deixar querendo um pouco mais. Apesar dessas desvantagens, os chuveiros elétricos ainda são uma escolha sólida para muitas pessoas, especialmente se você estiver com o orçamento apertado ou procurando uma instalação rápida e fácil. A seguir, vamos mergulhar no mundo dos chuveiros a gás. Então fique por aí para ver como eles se comparam aos elétricos. Certo? Então você quer um banho mais potente, né? Bem, vamos falar sobre chuveiros a gás. Esses caras são conhecidos pelo seu desempenho robusto e capacidade de fornecer aquele fluxo luxuoso e de alta pressão que muita gente deseja. Ao contrário dos chuveiros elétricos, que aquecem uma quantidade limitada de água instantaneamente, os chuveiros a gás usam um queimador a gás para aquecer a água conforme ela flui por um trocador de calor. Isso significa que você tem um fornecimento constante de água quente, tornando-os perfeitos para famílias maiores ou para quem gosta de banhos longos e relaxantes. E vamos falar sobre a pressão da água. Chuveiros a gás normalmente oferecem uma pressão de água significativamente maior em comparação com seus equivalentes elétricos. Isso porque eles não são tão limitados pela vazão da sua água fria. Então, se você procura aquela experiência revigorante de banho tipo spa, um chuveiro a gás pode ser a escolha ideal. Mas, os chuveiros a gás têm suas próprias considerações. Em primeiro lugar, a instalação é mais complexa e cara em comparação com os chuveiros elétricos. Você precisará de uma conexão de gás, ventilação adequada para a exaustão dos gases e, claro, um profissional qualificado para lidar com a instalação. Depois, há o custo contínuo do gás, que pode variar dependendo dos preços de mercado. Você também precisará levar em conta a manutenção regular, como a limpeza do queimador e a verificação de vazamentos de gás, para garantir que tudo esteja funcionando sem problemas e com segurança. Agora, apesar dessas considerações, os chuveiros a gás continuam sendo uma escolha popular por seu desempenho potente, fornecimento constante de água quente e experiência luxuosa de banho. Mas, se você está procurando uma opção mais sustentável e potencialmente mais acessível a longo prazo,
Continue assistindo, porque vamos explorar o mundo dos aquecedores solares de água. Certo, vamos falar sobre sustentabilidade e economia a longo prazo, porque é aí que os chuveiros solares realmente brilham. Imagine aproveitar o poder do sol para aquecer a água do seu chuveiro. Essa é a ideia básica por trás dos sistemas de aquecimento solar de água. Esses sistemas geralmente envolvem a instalação de painéis solares no seu telhado para coletar a luz solar, que é então usada para aquecer a água armazenada em um tanque isolado. Isso significa que você, basicamente, terá água quente de graça, uma vez que o sistema esteja funcionando, o que pode reduzir significativamente suas contas de energia ao longo do tempo. E não vamos esquecer dos benefícios ambientais. Chuveiros solares são incrivelmente ecológicos, pois dependem de uma fonte de energia renovável e produzem zero emissões. Mas há algumas coisas a considerar antes de optar pelo solar. O investimento inicial para um sistema de chuveiro solar pode ser bem alto em comparação com outras opções. Você precisará considerar o custo dos painéis solares, o tanque de armazenamento, a instalação e, potencialmente, até mesmo o reforço do seu telhado para suportar o peso adicional. Outra coisa a ter em mente é que os chuveiros solares dependem, bem, da luz solar. Isso significa que você pode não ter água quente constante em dias nublados ou chuvosos, ou durante os meses de inverno, quando a luz solar é menos intensa. Você pode precisar considerar um sistema de aquecimento reserva, como uma resistência elétrica, para garantir que sempre tenha água quente disponível. Agora, apesar dessas considerações, os chuveiros solares estão se tornando cada vez mais populares por sua sustentabilidade, economia de custos ao longo do tempo e mínimo impacto ambiental. Mas espere, ainda não terminamos. Ainda precisamos falar sobre os aquecedores de água por acumulação, os heróis esquecidos do mundo do banho. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o confiável aquecedor de água por acumulação, uma escolha clássica por um bom motivo. Esses sistemas visam fornecer um suprimento confiável de água quente, independentemente do clima ou da hora do dia. Eles funcionam armazenando um grande volume de água em um tanque isolado, que é continuamente aquecido por gás ou eletricidade. Isso significa que você sempre terá água quente pronta, mesmo durante os horários de pico ou se tiver uma família grande com alta demanda por água quente. Os aquecedores de água por acumulação também têm uma instalação relativamente acessível, especialmente em comparação com chuveiros solares ou a gás. E como aquecem e armazenam água com antecedência, eles não sobrecarregam seu sistema elétrico como os sistemas de aquecimento instantâneo, como os chuveiros elétricos. Mas os aquecedores de água por acumulação ocupam mais espaço em comparação com outras opções, pois você precisa de espaço para o tanque. E como estão constantemente aquecendo a água para manter a temperatura desejada, os aquecedores de água por acumulação podem ser menos eficientes em termos de energia em comparação com os sistemas instantâneos. Você também precisa considerar a capacidade do tanque. Se você tem uma família grande ou usa água quente com frequência para outros fins, pode precisar de um tanque maior para evitar ficar sem água quente durante os horários de pico. Agora, apesar dessas considerações, os aquecedores de água por acumulação continuam sendo uma escolha popular por sua confiabilidade, fornecimento constante de água quente e custos de instalação relativamente acessíveis. Se você está procurando uma solução comprovada que possa lidar com alta demanda por água quente, um aquecedor de água por acumulação definitivamente vale a pena considerar. Então, aí está, uma análise dos sistemas de chuveiro mais populares do mercado. Da gratificação instantânea dos chuveiros elétricos ao poderoso desempenho dos a gás, a sustentabilidade dos solares e a confiabilidade dos aquecedores por acumulação, existe um sistema de chuveiro perfeito para cada pessoa.
No final das contas, a melhor escolha para você depende de suas necessidades individuais, orçamento e prioridades. Obrigado por assistir. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdo. Deixe nos comentários qual sistema de chuveiro você prefere e por quê. Estamos sempre de olho nos seus insights e pensamentos de banho.